Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um capítulo aqui do nosso estudo do livro de Hebreus. E o título do estudo dessa semana, Jesus, nosso irmão fiel. Vocês já perceberam que Jesus, ele é o centro aqui no livro de Hebreus. Para quem não sabe, eu tenho uma novidade. Jesus, ele na verdade é o centro de todos os livros da Bíblia. E ele é o centro da Bíblia toda. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus aponta para Jesus. Então, Jesus, né, a Bíblia funciona como uma seta que aponta para o Salvador, né? E no Salvador nós devemos colocar nossa visão, nossas vistas, né? Nosso olhar deve estar voltado para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se não olharmos para Jesus, nós não temos salvação. Nós só temos salvação ao olharmos para Cristo. E a Bíblia faz isso. É por isso que é tão importante que nós estudemos a Bíblia, né? Muitos cristãos têm o pensamento errôneo de que é possível eles terem uma vida de santificação, uma vida de harmonia com Deus, uma vida de comunhão com Deus, sem o estudo da palavra de Deus. Passa dia, vira dia, e a palavra de Deus é esquecida. Você só lembra da palavra de Deus só quando é dia de culto, né? Ou quando, sei lá, tem uma reunião especial na sua casa, né? Ou vez ou outra você tem um lampejo de ler lá uma passagem curta das Escrituras. E esse não é o caminho certo. Na verdade, nós devemos estudar a palavra de Deus todos os dias. Quando Paulo fala que nós devemos fazer o nosso culto racional, nosso culto, a nossa adoração deve ser racional, é porque nós devemos cultuar a Deus da mesma forma como o antigo povo de Israel cultuava. Então nós somos o novo povo de Israel, mas as regras são as mesmas. O antigo povo de Israel cultuava o Senhor todos os dias de manhã e à tarde. Nós também devemos cultuar o nosso Deus todos os dias de manhã e à tarde. E nesse culto, nessa adoração, está incluída ali, como é a parte principal até, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Então, a orientação que Deus deu é que nós devemos todos os dias, né, estudar, meditar na palavra de Deus. Né? O salmista fala assim, na tua palavra eu medito de dia e de noite. Ele medita de dia e de noite. Nós devemos também meditar na palavra de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite. Então não podemos deixar passar, não podemos deixar passar dia nenhum. Nós temos que transformar isso numa rotina. Essa é uma rotina boa, uma rotina que vai trazer muitos benefícios para a minha e para a sua vida espiritual, tá certo? Vamos lá, vamos ao estudo de hoje. Nós vamos considerar ainda alguns textos aqui, nós vamos considerar alguns versos do capítulo 2 de Hebreus. São versos que apontam Jesus aqui, né, como eu falei no tema geral da lição aqui, como nosso irmão. Jesus é nosso irmão. É fácil concluirmos que Jesus é nosso irmão por uma questão de lógica, simples lógica. Né? Assim como nós fomos criados por Deus e todos nós somos irmãos uns dos outros, né? Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos. A gente cria barreiras para o relacionamento com as pessoas, né? Então você tem, por exemplo, assim, um país não se dá bem com o outro, o povo de um estado não se dá bem com o de outro estado, né? Então tem gente que não gosta de mineiro, tem gente que não gosta de baiano, tem gente que não gosta do pessoal do Nordeste, tem gente que não gosta do pessoal do Sul. Então, o ser humano ele é mestre em criar barreiras para que não haja entrosamento, né? Ele gosta de grupos, criar grupos e fica ali fechadinho no seu grupo contra um outro grupo. Né? Às vezes não tem nada contra, mas ele inventa, ele dá um jeito de criar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós entendemos profundamente a palavra de Deus, nós descobrimos que somos filhos do mesmo Deus, e se somos filhos do mesmo Deus, tanto o nordestino, quanto o baiano, o mineiro, né, o pessoal do sul, né, eles são filhos de Deus também, são criados por Deus. E se são criados por Deus, são nossos irmãos, porque nós temos Deus como Pai. O Senhor Deus é o nosso Pai. Nós oramos a Deus assim, não é? A oração que Jesus ensinou fala assim, Pai nosso que estais nos céus. Todos nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, é a conclusão lógica, somos irmãos. E se somos irmãos, devemos viver em paz uns com os outros, em união, em harmonia.
e não criando situações para aumentar a divisão, né? Para nos afastarmos mais ainda uns dos outros. Devemos procurar a comunhão, né? Devemos o enlace, devemos procurar um enlace com os nossos irmãos, sejam eles de onde for, de que país for, de que cultura for. Isso não tem importância. Nós temos que nos unir. Né? A palavra de Deus busca a união. A oração de Jesus lá em João dizia assim, ó, oro, né, rogo ao Pai para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Ele roga para que todos, não só o judeu, não só o grego, não, ele fala todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E se nós somos filhos de Deus e Jesus se tornou filho de Deus também, pois o plano da redenção exigia isso, o plano da redenção exigia que Jesus se tornasse um igual a nós, ao tornar-se filho de Deus, Jesus se torna também nosso irmão. Só que aí tem uma coisa curiosa nessa questão aí. Embora Jesus tenha nascido, né, como filho de Deus 4.000 anos depois da criação, ele é o primogênito. E por que ele é o primogênito? Porque ele é o primogênito, no texto bíblico ele é o primogênito porque ele tem a primazia, né? Ele é o príncipe, ele é o primeiro no plano. Embora ele tenha nascido depois, mas o plano de Deus foi concebido, né? O plano onde ele se tornaria um com o homem, um semelhante ao homem, irmão do ser humano. Esse plano foi estabelecido desde os dias eternos, antes da criação do homem, antes que o homem fosse criado. Então, nesse sentido, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele tem a primazia. E por ser o primeiro, ele é o irmão mais velho. Então, Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, é o irmão a quem os outros irmãos devem obedecer e devem seguir. Ele é o nosso mestre, nosso guia. Mas quando falamos nisso, que Jesus é o nosso irmão, uma outra coisa se descobre. Fazemos parte da mesma família, somos uma família. Não só a família humana, mas a família agora de Jesus. Jesus ele se igualou a nós e nós todos somos uma família e temos como o chefe dessa família, aqui o líder, aqui na terra, o nosso irmão mais velho, já que o nosso pai está no céu, ele é o representante máximo aqui dessa família. Então nós somos uma família, Jesus ele é membro dessa família, ele, ao mesmo tempo que ele é irmão, ele também é pai, porque ele é criador, isso é uma coisa interessante também. Então Jesus é tudo, Jesus é pai, Jesus é o irmão, Jesus é o sacerdote, Jesus é o nosso mestre, é o nosso pastor, Jesus é tudo. Quando falamos que Jesus é tudo, nós temos que entender que tudo é esse. A palavra de Deus vem apontando esse tudo. Então, cada partícula, cada aspecto que Jesus assume nesse plano tem um significado, tem uma aplicação para a nossa vida, tem uma ação diferente para a nossa vida também, visando o nosso aperfeiçoamento na santidade. Então, vamos ao texto que fala sobre isso aí. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então Deus consagra pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quem é o príncipe? É Jesus. Jesus ele é consagrado por essas aflições, pelo seu martírio, pela sua morte, né? Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um. Então, todo aquele que santifica, né, o nosso Pai nos santifica, e os que são santificados são um agora. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ou seja, Jesus ele nos santifica e ele não tem vergonha, né, nesse plano da salvação, da redenção do ser humano, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, nós somos irmãos dele. Dizendo, ele nos chama de irmãos e diz: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, Jesus é aquele que anunciaria o nome de Deus aos seus irmãos. Né? Ele falou, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, ele vai estar congregado com o povo, com os seus irmãos. E o texto continua. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, olha só, ele é nosso irmão, mas o texto ele continua. Ele vem falando assim, que por causa do sofrimento de Jesus, pela a sua agonia, né, ou toda a sua morte na cruz, ele participou das coisas que o ser humano participa, ou seja, do sofrimento também e da morte. Para quê? Para vencer o império da morte. Isto é, o diabo. O diabo ele é o imperador da morte, ele é o que... Não é ele quem faz a pessoa morrer, mas ele é o que originou o pecado aqui na Terra. Então é o governo dele. É isso que ele pretende para toda a humanidade. Ele não veio para trazer vida. Ele veio procurar glória para si mesmo. E ele pretende aniquilar tudo aquilo que faz parte do, né, que é o que é objeto de amor de Deus. Então, nesse plano, no plano em que Jesus morre e salva o ser humano da morte, do império da morte, ele livra todos os que têm medo da morte e que estavam sujeitos à sua servidão, o que estavam a serviço da morte, ou seja, eram escravos da morte. Então, olha só, olha que bonito. Para a gente poder entender esse texto aqui, onde esse irmão nos livra da escravidão, nos livra da morte por causa dos seus sofrimentos, nós temos que dar uma olhada lá no Antigo Testamento. Né? Vamos ao livro de Levítico. Levítico tem uma coisa interessante para falar para a gente. Levítico, capítulo 25, do 25 em diante, fala assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Então nós temos nesse verso aqui uma solução para o problema daquelas pessoas que eram escravos, que viviam na escravidão, viviam na servidão, ou que se colocaram, né, por força das circunstâncias, tiveram que se colocar nessa situação. Então, de repente, uma pessoa, um israelita, ficou pobre. Ele ficou pobre, e aí o que ele faz? Para ele não morrer de fome, para ele não ter prejuízo aí na sua vida, um prejuízo maior na sua vida, ele se coloca nas mãos de uma outra pessoa como servo. Então ele passa a viver em servidão, em serviço, como um escravo para um outro irmão seu israelita. Só que tinha uma solução para esse homem. Se um parente dele, um parente próximo, tivesse condições, ele iria até a pessoa que adquiriu aquele israelita como servo, e ele pagaria a dívida dele ali para aquela pessoa e libertaria da servidão aquele homem, lhe dando condições agora de reerguer sua vida. Ele pagaria aquilo que ele resgataria o seu irmão. Havia uma outra festividade, havia uma festividade também nas escrituras sagradas, que era o ano do jubileu, né? Se comemorava de 50 em 50 anos. No ano do jubileu, a pessoa que havia se tornado escravo, servo de outra, ela era liberta, ela ficava livre. Então, durante esse tempo todo, ela conseguiu ir adquirindo bens e tal, mas como ela tinha se colocado em situação de servidão, ela não poderia abandonar o seu senhor assim, por livre e espontânea vontade. Era errado. Mas no ano do jubileu, ela estava livre para retornar à sua antiga posse. Se, por exemplo, ela tivesse perdido um terreno, uma casa, uma propriedade, essa propriedade voltaria para ela no ano do jubileu também. Haveria um resgate da sua propriedade. Então, era o ano do resgate, o ano do jubileu. Mas não havia só essa solução. Antes do jubileu, né, não havia necessidade de esperar até o jubileu. Se a pessoa tivesse um parente próximo que tivesse condições de resgatar, seja ele da servidão ou seja a sua propriedade, ele e a propriedade poderiam ser resgatados. Ele ia lá, pagava e a pessoa ficava livre. Mas tinha que ser um parente próximo. Aí é que surge a beleza aqui do texto de Hebreus. Eu falei para você, para a gente poder entender
o livro de Hebreus, nós temos que entender o Levítico. Eu falei, ó, temos que ler o Levítico, temos que ler Números, Deuteronômio, né, o livro de Êxodo. Nós precisamos entender os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis também, para podermos entender toda a palavra de Deus, inclusive o livro de Hebreus. E muito mais ainda o livro de Hebreus, porque ele trata de detalhes específicos desses livros, né? Os rituais do santuário, e não só as leis também, como essa lei da servidão aqui, do resgatador, do resgate, tá certo? Então, olha só, olha como a gente vai enxergar agora de uma forma bonita o que Hebreus fala. Hebreus, ele não está falando apenas de família, né? A gente pode ler o texto, nossa, que bonito, Jesus é o nosso irmão agora, nós somos da mesma família. Na verdade, Jesus ele sempre foi o nosso irmão, ele não se tornou nosso irmão só quando ele se encarnou. No plano da redenção, ele é nosso irmão desde o início. Nós somos da família de Deus desde o início. Família de Deus nós já somos há muito tempo. Só que quando Cristo vem e morre no nosso lugar, aí ele não é só irmão, ele se torna resgatador. Lembra que fala da lei do Levítico? Que acontecia na prática aqui com o povo de Israel, como eles deveriam agir? O povo de Israel deveria trabalhar para resgatar o seu irmão. Né? O parente tem essa obrigação, ele tem a obrigação de resgatar aqueles que são da sua família. Então, Jesus agora, que é o nosso irmão mais velho, e tem condições para isso, lembra que eu falei que o irmão tinha que ter condições, o parente tinha que ter condições? Jesus, ele vem e assume a natureza humana, mas ele não só assume com sua pobreza, com a sua... Ele não assume a natureza humana na sua pecaminosidade, porque senão ele não teria condições. Jesus, ele se torna um homem, mas um homem santo. Ele é um homem separado para Deus, ele é um homem perfeito, ele é o segundo Adão em perfeição. Ele é o segundo Adão, como Adão gerado antes da queda. Antes da queda. Então ele não tem pecado. E ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Então ele não é um ser humano comum. Ele carrega tudo o que é necessário para poder resgatar como irmão, como parente mais próximo, o seu filho, o seu parente, o seu irmão que anda na servidão. Então todos sabem que após a queda, todos nós nos tornamos servos do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado. Então, Cristo, quando assume a natureza humana e morre na cruz do Calvário, ele paga o preço do nosso resgate. Então, quando a palavra de Deus fala que ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, é uma referência direta às leis de resgate do Antigo Testamento. Né? A forma como a coisa aconteceu é um cumprimento da lei. Né? Olha só, Jesus, quando ele conversava com os seus discípulos, né? Naquele momento que ele conversa com os discípulos, por exemplo, depois da ressurreição, quando ele conversa com os discípulos no caminho de Emaús, ele fala assim, ele discorre da lei até os profetas para falar a respeito de si mesmo. Então a lei falava a respeito dele e os profetas falavam a respeito dele. Onde que a lei fala a respeito de Jesus? Em todos os detalhes da lei, nós temos ali uma seta apontando para Jesus. Então, naquela lei que mandava, que dizia que o parente mais próximo poderia resgatar, nós poderíamos ver de forma simbólica o cumprimento daquilo que Jesus faria no futuro por nós. Então, Cristo, ele é o nosso resgatador. Ele me resgatou e resgatou a você. E se você ainda não se sente resgatado, é simples. Né? Aceite Jesus como seu resgatador. Ele já pagou o preço pelos seus pecados lá na cruz. O preço está pago. O resgate já está garantido. Só que assim, você pode querer ou não. Você pode aceitar o resgate ou não. Se você não aceita, então tem que pensar assim, ó, tem consequências isso aí. Isso tem consequências. Você não vai poder usufruir de todos os benefícios do plano da redenção, e cujo benefício maior é a vida eterna. Então, aqueles que não fazem parte da aliança, do pacto, do resgate de Cristo, não têm a vida eterna. Infelizmente, terão a morte eterna. Eu acredito que isso ninguém quer. Né? A vida, por pior que seja hoje, ainda assim, por pior que seja hoje, ela é a melhor coisa que existe. Então, todo mundo tem desejo de viver e viver cada vez mais. Procuram a felicidade, procuram a vida. Né? É certo que alguns acabam se suicidando, mas é por motivo de desespero, ou por doenças graves, depressão.
Mas na maioria dos casos, pessoas procuram a vida. E até esses que se matam também não se matam felizes. Se matam porque a vida perdeu sentido, né? Não tem sentido para eles. Faltou alguém para apresentar o sentido da vida para essas pessoas. Esse é um trabalho meu e seu. Nós temos essa missão de apresentar o sentido da vida para as pessoas. E a vida é Cristo. Se o ser humano aceitar Cristo como seu fiador, como seu resgatador, como seu sacerdote, como seu rei, como seu irmão, como seu pai, então nós temos condições de experimentarmos a vida eterna a partir de agora, a partir desse momento. Ah, mas os cristãos morrem, os cristãos morrem. A palavra de Deus chama isso de primeira morte. Primeira morte. Existe uma segunda morte, que é a morte eterna. Né? Então essa segunda morte, dessa segunda morte, os que aceitaram o resgate, os que aceitaram a salvação, não experimentarão, não terão parte. Mas aqueles que aceitarem o Salvador, ainda que passem por essa morte, voltarão a viver e jamais verão a morte de novo. Que Deus abençoe você, que você possa abraçar esse plano, possa abraçar esse pacto. Até o próximo vídeo. Tchau.